pessoal, para dar sequência, o Luquinha está microfonado, para dar sequência aqui na nossa segunda palestra, recebo um salve de palmas, Mainara Fogaça. Obrigada. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, agradecer ao André pelo evento, parabéns. Eu falo assim, né, eu sou a pessoa que vai em várias imersões, nível Brasil, fui até na Disney esses dias, numa imersão de tributário também, e ele está de parabéns, inclusive, tiro o chapéu para ele, e a nossa região precisa disso, é que nem ele falou, né, que nós se desloca muito daqui para ir até São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, na capital, tem muitas imersões, outros estados, e a gente precisa trazer isso para cá. Meu objetivo também é trazer grandes nomes na área tributária, contábil, para a gente poder ter esse acesso para todos. Vou me apresentar um pouquinho. Oxe, não foi. Tá. Ah, sim. Agora sim. Me apresentar um pouquinho. Eu sou empresária. Hoje eu tenho um escritório de inteligência de negócios tributários. Sou tributarista, analista fiscal, bacharel em direito, gestora tributária. Tenho um filho, sou mãe, tenho um filho de 3 anos. O Jefferson, meu sócio e meu esposo. Faz 20 anos que eu estou no mercado fiscal, comecei na contabilidade, e faz 21 anos que ele está comigo. Então, acho que ele teve que aturar, porque quem trabalha no fiscal não é fácil, né, gente? Atuo na área fiscal, hoje eu sou mentor e palestrante, e já recuperei mais de 100 milhões de créditos tributários. E não glosados, tá? Deixar bem claro isso. Como eu iniciei atuando hoje, para vocês entenderem as oportunidades tributárias? Eu iniciei na contabilidade, eu era analista fiscal, comecei bem jovem, eu tinha 15 anos de idade. Foi em 2002, na verdade. E eu tive a oportunidade de iniciar dentro da área, que eu falo que foi bem no comecinho, quando eu comecei lá, era no escritório de contabilidade, na região que eu morava, que eu sou natural de Birigui. Eu não sabia nem o que era nota fiscal, gente. Não sabia nem o que era nota fiscal. Eu fui contratada para fazer protocolo. Eu tinha que separar notas de entrada e saída na época, que nem o nosso colega Danilo falou aqui. A maioria era tudo manual, datilografada. Eu tinha que separar o que era documento para o DP, para o fiscal, para a contabilidade. E eu falava assim, gente, o que é isso? Da onde que surgiu tudo isso? E aí a gente foi se adaptando. Em questão de 1 ano, eu fui para a escrita fiscal, iniciei no departamento fiscal, e no 2º ano eu já era escriturária fiscal. E aí, a partir daí, fiquei durante 10 anos na área fiscal contábil, fui gerente de departamento fiscal, até que eu me desliguei realmente da contabilidade. Aí foi aonde que eu acabei me formando, fui para a área jurídica, me especializei, comecei a fazer assessoria para os escritórios de contabilidade, na época dos SPED fiscal e contábil, as gerações, por conta que no início tinha muita dificuldade, porque muitas empresas não tinham sistemas, então a gente tinha que fazer toda aquela integralização. Então, durante um período, eu fiquei prestando serviço para os escritórios de contabilidade. E de 6 anos para cá, fundamos o nosso escritório de inteligência de negócios tributários. Por que eu falo inteligência de negócios tributários? Tanto eu falo que nós, como tributaristas e analistas fiscais, a gente tem que enxergar o contexto dos 2 lados. Verificar os riscos do cliente, que eu falo que ele é primordial, os riscos com o fisco, o risco com todos os cenários, porque um auto de infração pode quebrar uma empresa. Mas também pensar no fluxo de caixa da empresa, porque se você não tiver um bom planejamento tributário estratégico, a empresa pode quebrar, infelizmente. A gente passa isso diariamente. Aqui eu trouxe alguns, tá, dos serviços o rol de serviços no consultivo tributário. Um deles é o planejamento tributário logístico estratégico. É um serviço que está sendo muito procurado. É um dos serviços que nós lá no escritório presta bastante, principalmente nessa era que a gente está, do e-commerce. Então, dentro desse cenário, a gente tem que ter essa análise, essa visão de verificar qual que é a possibilidade.
Tem muitos clientes que chegam em mim e falam assim, Mainara, eu abri uma filial em tal estado porque ela tem um benefício. Aí eu falo assim, mas você planejou todos os custos que você vai ter? Talvez de galpão, transporte. Será que está valendo a pena? Porque às vezes eles vão só lá no meio, que é a parte do imposto, mas não vai lá no resultado final. Então, eu falo que o planejamento estratégico, logístico, ele é muito necessário hoje num ambiente geral. Tá? Outra situação é o que o nosso colega aqui acabou de falar, que eu acho essencial e primordial, que é a auditoria e compliance tributário e riscos fiscais. Hoje, a gente já faz 4 anos que eu implementei esse trabalho, oferecendo para os escritórios. Eu trabalho muito em parceria com escritórios de contabilidade. Por quê? Porque a gente sabe como que é a rotina da contabilidade. Rotina da contabilidade não é fácil. É que nem eu falo, foram 10 anos atuando, eu sei como que é difícil você dar conta de todas as obrigações fiscais. E qualquer coisinha que acontece, o cliente vem e culpa a gente ainda. Então, dentro desse cenário, eu sempre vim mostrando para os clientes a necessidade de ter uma auditoria, tá? Fiscal, dentro de todos os parâmetros. Aí você fala assim, mas nossa, Mainara, como que o contador deixa você oferecer isso para o cliente, sendo que ele paga a contabilidade? Mas é isso que a gente faz o cliente enxergar. E é isso que vocês têm que fazer o cliente de vocês enxergarem. Vocês têm que começar a olhar como inteligência de negócio, não simplesmente como área fiscal. Gente, o fiscal, eu digo regra geral, quem está no fiscal é uma profissão que vale ouro no mercado. Eu falo que eu cresci muito no mercado no decorrer desses 6 anos por conta da expertise fiscal contábil que eu tinha. Eu nunca tive padrinhagem, eu vim de baixo, minha família é muito humilde. Quando eu comecei, eu não tinha nada. Quando eu vim para Rio Preto, eu peguei uma salinha que eu não tinha condições de pagar aluguel, tá, dentro desse cenário. Só que o que eu comecei a fazer? Estudar. Estudar, mentoria, atrás de mentoria, imersão, sempre estudando muito. Eu falo que hoje em dia essas mentorias que tem no mercado, a gente tem que aproveitar as oportunidades, que faz a gente andar, eu falo, 5 anos em 1 ano. E dentro desse cenário eu comecei a prospectar muitos parceiros, e a partir daí, hoje eu tenho parceiros no nível Brasil. Todos os estados eu tenho parceiro, tanto na área jurídica e quanto na área administrativa, que é a contabilidade. O jurídico, falando agora da parte do contencioso, que meu amigo e professor, que foi meu professor da graduação, gente, o Renato, hoje ele é meu parceiro, a gente fala que o jurídico ele tem um conhecimento específico realmente, só que eles não têm o conhecimento técnico. E a recuperação hoje fiscal, a auditoria, o planejamento, ele está muito na parte técnica. Então, é o que eu falo, como que a nossa área ela é rica dentro desse contexto. Então, vocês que estão iniciando, ou que já estão no momento, eu tive um momento na minha área que eu quis desistir. Porque, gente, tinha que entregar GIA. E aí quantas vezes eu trabalhei de domingo, porque eu tinha que entregar GIA, na época eu tinha que lançar nota por nota, não tinha nota fiscal eletrônica. Eu tinha que contar, os conhecimentos de transporte das empresas, era assim, ó, um monte, eu olhava assim, falava, meu Deus, ainda era indústria, lá em Birigui, eu olhava assim, falava, meu Deus, e tinha que lançar, era 1 por 1. E aí tinha que dar tempo, vocês imaginam, até dia 16, quando que tinha os prazos para iniciar a GIA, eu falo que as maiores empresas eram sempre no primeiro dia. Mas aí dentro desse cenário a gente foi evoluindo. Por isso, a necessidade da auditoria. E é isso que eu trago para as empresas, para eles verem a necessidade, que isso precisa ser avaliado. Outra situação dentro do rol de serviço é assessoria em incentivos fiscais e benefícios. Tem muitas empresas que podem aderir certos benefícios e não sabem, né? Não só aqui no nosso estado, como em outros estados, e não tem o conhecimento. Então, dentro dessa situação, a gente tem um conhecimento técnico, eu falo que é um rol que está sendo muito procurado, tá? Para você identificar os benefícios, tanto federal e estadual, e tentar mitigá-lo isso para os seus clientes. Gente, isso tudo de forma administrativa, tá? E outra situação que eu falo para mim, que é a galinha da eu falo que é o ovo, né? É a chave da recuperação em geral, que é a revisão fiscal, que é a recuperação de crédito tributário. Eu comecei no administrativo, além de assessorar o SPED fiscal, foi na recuperação de crédito tributário.
Foi aí que virou uma chave, por quê? Hoje o mercado, infelizmente, tem muitos operadores tributários, que eu falo que não faz jus ao nome, porque estão criando créditos que eu não sei de onde que eles tiram. A realidade é essa. Por que eu estou falando e falo com propriedade? Porque eu venho clientes semanalmente no nosso escritório, falando, Mainara, olha, bateram lá na porta da empresa e ofereceram esses créditos. Eu sou do lado muito conservadora, e eu acho que é por isso que eu venho crescendo no mercado, por ter os parceiros que eu tenho. E dentro desse cenário, o que a gente vem vendo? Que eles parece que perderam o medo. E na situação, os empresários crescem os olhos. Então, eu falo que a recuperação de crédito tributário, ele é um ótimo negócio, sim. Tem muito dinheiro na mesa de muitos empresários, sim. Só que ele tem que ser feito de forma eficaz e correta. Porque, senão, você pode quebrar uma empresa. Como também você pode salvar uma. Tá? Foi o que aconteceu. Antes pandemia, era uma coisa. Pós-pandemia, eu senti como que mudou muito o contexto. Uma situação de uma empresa, um cliente nosso, tá? Que isso foi um caso real. Eu vou mostrar agora para vocês. A gente classifica os nossos créditos tributários com rating de risco. O que não tem risco de questionamento por parte do Fisco Federal e Estadual, os que têm risco, mas dentro da situação da jurisprudência administrativa eles concordam, e assim sucessivamente. E eu sempre só apresentava o rating A. Até que um dia, bem na época da pandemia, um cliente chegou em mim e falou assim, ô Mainara, me apresentaram aqui 2,5 milhões de crédito. E se você não fazer, eu vou fazer com ele. Falei, mas deixa eu ver que crédito que é esse. E como ele era uma empresa do lucro real, em questão de PIS e COFINS, tinha uma situação que, no nosso ponto de vista, porque é bem amplo, né, a parte de insumos, ele correria um possível questionamento por parte do fisco. E aí, dentro desse cenário, eu falei, olha, você pode correr um questionamento, mas se você quiser fazer, a gente faz. Só que eu quero que você assine, que esteja ciente desse risco que você está tomando. Para na hora que chegar lá na frente, você não falar que eu não te avisei. Aí ele falou, não, tudo bem. Ele falou, sabe por quê? Porque a empresa é minha. Se tiver um auto de infração, ajuizar isso administrativamente vai ser uns 5, 6 anos. E se caso for, ainda eu vou para o âmbito judiciário, e até lá minha empresa já sobreviveu. E realmente, gente, eles evitaram de mandar embora 60 funcionários. Realmente, ele precisava de certidão negativa sempre. Então, realmente foi o que tirou a empresa dele do buraco. E hoje ele sempre fala assim, Mainara, se não fosse aqueles 2,5 milhões dentro dessa situação. Então, hoje, como que eu faço dentro das oportunidades tributárias? Classifico dos rating A, B, C e D. Por que eu classifico dentro desse cenário? Por conta que hoje existe as situações da complexidade tributária e o fluxograma fiscal. Hoje você fala assim, Mainara, mas de onde que surge tantas inconsistências? A complexidade tributária, como o Danilo já comentou também anteriormente. Nós temos aqui, eu trouxe uma pequena pesquisa para vocês, que foi uma edição de 2021 publicada pela Deloitte, que ele trouxe que dentro de 27 estados, 5.570 municípios, dentro de 98 até 2016, entre Estado, União e município, a gente já tinha mais de 221 mil normas editadas. E dentro desse cenário, a gente pode analisar aí no gráfico que 56% das empresas no Brasil têm impostos municipais, estadual e federal. Então, dentro desse cenário, fora a situação de quando a empresa tem substituição tributária, que aí você tem que analisar os convênios dos outros estados, se ela tem benefício, para onde que manda, se é pessoa física, se é contribuinte, se não é, dentro de todos esses cenários. Então, quando a gente fala também de um fluxograma, é isso que eu procuro trazer para os nossos clientes, para entender. Quando eu falo assim, a contabilidade não é responsável por tudo. Falo, gente, eu chego lá e falo assim, mas o meu contador tinha que ter feito. E às vezes quer pagar aquela mixaria ainda de honorário. Eu falo assim, não, na onde que o seu contador tinha que ter feito? Do setor fiscal para frente.
Agora, e aqui, no setor de recebimento fiscal, que é um departamento de compras da empresa, onde que chega a nota fiscal de aquisição, essa pessoa que está cadastrando essas compras, seja ela matéria-prima, seja ela produto de comercialização ou produtos de serviço, ela sabe o que é aquele produto que ela está dando a entrada? Ela sabe o CST daquele produto? Ela sabe a alíquota? Ela sabe qual que vai ser o fim? Ela sabe se dentro de uma indústria aquilo é insumo ou não é? É o que eu falo. Treine o seu funcionário de compras, eu falo isso para os nossos clientes. E dentro do nosso serviço de auditoria, a gente presta esse serviço. Eu falo, e é uma boa dica para vocês. Caso forem assessorar o cliente de vocês, prestem serviços de treinamento para compra, que é muito primordial. Quando você consegue fazer toda essa análise e essa parametrização, o cenário muda muito dentro do setor fiscal. Depois disso, foi lá, a empresa cadastrou as compras, está lá no estoque, e aí quem dá baixa no estoque? Será que ele dá baixa no estoque? Quem aqui não tem problema com estoque de empresa? Eu acho que, eu falo assim, toda vez que eu chego na empresa, principalmente quando é lucro real, eu falo, o estoque não fecha. Eu falo assim, esse é o problema de todas as empresas, o estoque não fecha. Mas é aí, mas o meu contador não me ajuda a controlar. Eu falo, mas quem que é o seu setor? O que o contador tem a ver com o estoque? Não, mas eu entrego um estoque contábil e tenho o meu físico. Então, a gente tem que tentar trazer, eu falo, o estoque contábil bem próximo do real. Só que quem vai saber isso e quem tem que ajudar é a própria empresa. E é isso que eu trago sempre para os nossos clientes. Eu falo, isso daqui é obrigação da empresa, ele já tem que entregar com a compra correta, e com um estoque certo. Não é a contabilidade que tem que fazer tudo, eu falo, se virar nos 30 e trazer o cenário. E depois ainda vai para o setor de faturamento. Quem fatura a nota sabe o que ela está fazendo? Eu não sei o cliente de vocês, mas as nossas carteiras, no início, a maioria do pessoal que fatura não tem conhecimento de nada. CFOP, CST, alíquota, se está vendendo o interesse estadual, se vai para a pessoa física ou se não vai, se tem diferencial de alíquota. Eles estão acostumados com tal Ctrl+C e Ctrl+V. Tem umas tabelinhas, às vezes, do lado do computador, que tem que ser daquele jeito. Então, eu falo que o maior índice de inconsistência fiscal está nesse fluxograma de dentro da empresa. Para depois chegar no setor fiscal, que ou seja interno da empresa, ou seja na contabilidade, no caso terceirizado. Aí o que a contabilidade faz? Chega, vai fazer o tratamento fiscal e as importações das notas para gerar as obrigações acessórias, de acordo com o quê? De acordo com o que a empresa trouxe para ele. Não, é humanamente impossível olhar cada nota de saída, depende se a empresa só fatura 5 ou 10 no mês. Mas é humanamente impossível, é isso que eu falo para as empresas. E eles têm que investir nisso. Eles têm que investir num tributarista de inteligência, para poder ver que aqui dentro desse cenário a gente pode evitar muitas inconsistências. Até porque depois que já tiver emitido, depois que já tiver faturado, é muito difícil já depois a gente voltar para trás e tentar corrigir. E aí o que acontece? Acontece as importações das notas, a geração dos impostos, obrigações acessórias, e valida os SPEDs e manda a guia de pagamento para o cliente. Então, a operação começa por ele e a operação termina nele. A contabilidade, o operador fiscal, ele é um meio. Quem é o início da cadeia, quem é o final da cadeia, é o contribuinte, que é o cliente, que é a empresa. Quantas empresas que eu já peguei que pagou imposto em duplicidade? Porque na hora de lançar a guia, lançaram 2 vezes e acabaram pagando 2 vezes. E acontece. E aonde a gente pegou isso? Dentro da auditoria. Outro cenário que a gente pegou também. Eu tenho um cliente que ele fatura 25 milhões mês. E todo trimestre ele senta comigo para a gente analisar todos os impostos, o que foi gerado. E aí teve um mês lá que tinha 38 milhões. Aí ele falou assim, não, está errado. Isso era um dia antes de vencer o PIS e COFINS dele e o imposto trimestral. Aí ele falou, está errado. Eu falei, por que está errado? Isso já era 5h30 da tarde, e aí dentro desse cenário, o que a gente foi ver? Foi analisar o que estava acontecendo com aquele mês.
pegamos o rol de documentos do sistema interno dele e pegamos o SPED e fomos verificar. Dentro desse cenário, o que aconteceu? Ele tinha 12 milhões de notas canceladas, que o setor de faturamento dele não gerou os arquivos de cancelamento e não enviou para a contabilidade. Então, como que a gente descobriu? Porque a gente foi fazer o parâmetro dentro desse cenário. Nessa época, ainda ele não fechava a auditoria comigo, era só recuperação tributária. Aí eu falei assim para ele, olha a importância. Você teve uma economia aí, ó, de um faturamento dentro da base de 12 milhões. Quanto que isso não ia gerar para você dentro de um mês? Aí ele quis que eu olhasse todos os outros 5 anos que tinha acontecido, se tinha algum outro problema em questão de nota cancelada. Então, dentro dessa situação, da auditoria, da revisão fiscal, eu falo que tem muita intercorrência e existem muitas possibilidades. E a oportunidade tributária no consultivo, ela é muito grande. Muito grande, é por isso que muitos advogados estão migrando para essa área. Mas migrando por quê? Porque o judiciário é lento, gente. O nosso judiciário é muito lento. Se eles forem depender para ganhar de ações decisivas, eles não vão ganhar honorário nisso. Então, dentro dessa situação, o que eles vêm? Trabalhando administrativamente. Até porque, por conta de tantas oportunidades que a gente tem. Então, entre de todos os trabalhos rentáveis no consultivo, que nem eu falei, para mim, dentro do cenário, a gente vai falar um pouquinho da recuperação de crédito tributário. A origem da recuperação de crédito, como que ela se origina? Um pagamento indevido ou maior, no edital de créditos que não foram observados e aproveitados. Dentro dessa situação, tem muito parte de insumos, ICMS. Então, eu falo assim, hoje, dentro de uma empresa, de uma indústria, que eu falo que é o nosso foco lá também, é a indústria e e-commerce, a parte de ICMS, ela tem que ser analisada e vista com muita cautela. Mesmo que a Receita Federal, a gente sabe que a fiscalização ela é toda digital, elas pegam pelos cruzamentos, por isso a necessidade dos arquivos estarem todos corretos. Se eu falar para vocês que às vezes eu pego, que a gente faz diagnóstico fiscal, e às vezes chega dentro do diagnóstico para nós, SPED fiscal declarado, e o SPED contribuições zerado e DCTF zerada. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Eles estão burlando o fisco. Para não declarar imposto federal, só estão pagando estadual porque eles sabem que o estadual bate na porta. E o federal, falei, mas vai pegar do mesmo jeito, não chegou nem você ainda. E eu falo assim, eu tenho alguns clientes de Tocantins, isso acontece muito na região de lá. Porque toda vez, de lá, eu já peguei acho que umas 4 ou 5 empresas que fizeram dessa forma, e eu falo assim, tem muitas formas da gente resolver. A sonegação, para mim, eu nem classifico como um rating de risco, porque não tem defesa. Eu falo para os nossos clientes, e é o que nossos parceiros estão batendo em cima. Você está com problema de recolhimento de imposto, está com a carga tributária alta, vamos fazer um planejamento dentro de todos os graus de risco e analisar o que é cabível para a sua empresa. Antes você correr o risco, que eu classifico como vermelho, mas se você tiver algum questionamento, você consegue ter uma defesa argumentativa para isso, do que você ser pego por uma sonegação, que não tem o que fazer. E é o que eu falo para os nossos clientes. Esse final de ano, muitas empresas vêm nos procurar pelo planejamento tributário. E eu falo assim para eles, planejamento tributário não é... Dá um pouquinho para mim de água, obrigada. Está vendo, gente? Eu já estou acostumada. Obrigada. O planejamento tributário, eu falo que aí alguns clientes vêm e falam assim, eu só quero saber a definição comparativo de regime, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Falei, enquanto vocês acharem que planejamento tributário é comparativo de regime, vocês não vão crescer. Porque não é. Porque quando a gente dá o nosso valor para fazer um planejamento tributário estratégico específico, eles acham caro, não. Mas a contabilidade faz. Falei, sim, a contabilidade vai fazer o comparativo. E dentro do cenário geral, a gente tem que analisar todos os contextos. Possibilidade de isenção, possibilidade de benefício, possibilidade de abrir filiais em outros estados, possibilidade de ter algum crédito dentro de algum insumo. Então, dentro geral, eu falo assim, gente, outro dia veio um cliente e falou assim, olha, eu vi que, para mim, dentro do Simples, eu já estou estourando porque eu estou segurando 50% do faturamento.
Eu falei, tá, e quanto que você já faturou até agora? Ele falou, estou nos 4 milhões. Eu falei, você já segurou 50. Mas qualquer coisa, agora eu pego e abro um outro CNPJ no nome da minha filha, e aí a gente divide. Eu falei, isso não é planejamento tributário. Isso aí você está tendo um grau de risco muito grande. Eu falei, então, eles têm que começar a entender isso. E com isso, a gente levando essa expertise e esse conhecimento para eles, a gente acaba tendo mais valor dentro do escritório de vocês, ou vocês como operadores, tá? Alteração da mudança na legislação. É o que mais tem. Todos acompanham, principalmente dentro da parte de ICMS, substituição tributária, instruções normativas que sempre mudam o contexto. Então, há alteração na legislação e é uma grande situação de mudança e oportunidades tributárias. Porque talvez lá atrás, quando a empresa lançou, lá em 2020, porque a gente pode retroagir os últimos 60 meses, talvez dentro daquele cenário, a Receita Federal, dentro da instrução normativa dela, não entenderia aquilo como insumo. Só que talvez a última instrução normativa, de dezembro de 2022, ela entendeu que aquilo é insumo. Como também é o contrário, né, gente? Igual aconteceu situações do IPI, do crédito não tributado. Então, dentro dessa situação, eu falo que, os dois lados, eu sempre falo, evitar um passivo lá na frente vale mais do que uma recuperação de crédito tributário. Por isso que sempre analisar com cautela. E os pagamentos indevidos em duplicidade, como eu já comentei anteriormente. Então, com um trabalho de excelência, a gente tem que analisar essas premissas. Se a empresa tem pagamento realizado. Se a empresa não tem pagamento, a gente vai recuperar o quê? Isso tem muito. A situação de ir lá e deixar a DCTF zerada, e aí você vai ver, não tem pagamento, mas não tem pagamento porque ele está burlando a receita. Qualidade das obrigações acessórias. Se eu não tiver uma obrigação acessória eficaz, eu não vou conseguir analisar, eu não vou conseguir dar um diagnóstico, até porque dentro desse cenário a gente tem que ter uma análise, tem que ter um diagnóstico. E se eu não tiver uma obrigação acessória, com validade e com eficiência eu não consigo. Foi o caso que eu citei agora anteriormente, de pegar SPED fiscal com valores e o contribuições zerado. Quando não, a ECD, ECF, às vezes também o estoque não bate, tem umas que estão zeradas, você fala, meu Deus, por onde a gente começa? Aí o que a gente faz? Vai descartar o cliente? A gente vai oferecer uma assessoria para ele. Ó, vamos começar a arrumar a casa, porque o negócio vai ficar feio para o seu lado. E se você cair, você vai ser preso? E, gente, é mesmo, viu? A gente tem clientes, inclusive ontem, o Jefferson foi acompanhar um cliente, que ele teve, Estado de São Paulo, débito de ICMS, tá? O que ele fazia? Ele declarava o SPED e não declarava a GIA, declarava a GIA zerada. Só que o que aconteceu? O fisco estadual pegou, aplicou um auto de infração, ele não quis pagar, foi pleiteando, isso se passou 3 anos, ele não pagou, agora foi para a esfera criminal. Aí ontem teve que fazer a oitiva dele e da contadora. Por que foi zerado? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e eles estão batendo muito em cima, assim. O mês passado também acompanhou um contador aqui de Rio Preto, inclusive, também, por conta de ICMS. Então, o ICMS, eu falo, tem uma fiscalização humana ainda por trás. Então, tem que tomar muita cautela. E classificação de risco. Né, que nem eu falo, para você ter uma análise, um diagnóstico, uma recuperação de tributária bem eficaz, classificar o risco para o cliente. O que é rate, Mainara? Rate é grau de risco. Eu classifico como A, B, C e D. Dentro desses graus, as empresas que podem realizar esse tipo de recuperação, hoje eu falo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Estão me falando outros dias, meio falar de MEI. Particularmente, eu não vejo possibilidades no MEI, e também não vejo proveito econômico para realizar esse trabalho. Eu já partiria, dentro de um primeiro cenário, olha, eu vou começar na recuperação tributária, é o que a gente fala para os nossos mentorados, das oportunidades, fala assim, começa pelo simples. Vai operacionando aos poucos, você vai lidando com o cenário, até você chegar no lucro real. E aqui é a metodologia da análise. Chegou uma empresa hoje para vocês, como que tem que ser tratado? Hoje, no escritório, hoje a gente trabalha com outorga de procuração eletrônica,
né? Ou com a situação da empresa nos enviar, se for no caso, lucro presumido e lucro real, nos mandar os arquivos do SPED, para a gente fazer um diagnóstico. Por quê? Eu falo que tem que ter um diagnóstico. É igual você ir no médico, você não vai ter um diagnóstico se você não fazer um exame. É igual o diagnóstico preliminar de revisão fiscal para recuperação tributária. E, às vezes, tem clientes que chegam em mim e falam assim, Mainara, chegou uma empresa lá e falou que tem 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Eu falo, mas você otorgou alguma coisa? Não. Você mandou documento? Não. Falei, então questiona ele, de onde que ele tirou? Ah, pelo meu ramo de atividade, pelo meu KNAI. Falei, cada caso, é o que nem eu falo, cada cliente no nosso escritório é tratado com caso personalíssimo. Cada um é um caso e cada situação é uma situação. Já tive casos de clientes ser do mesmo segmento, faturar a mesma coisa, e um tinha uma oportunidade, o outro tinha uma oportunidade bem pequena. E aí, dentro desse cenário, a gente consiste, dentro de uma revisão, um diagnóstico realmente preliminar. O que a gente faz nesse diagnóstico preliminar? Se as obrigações acessórias deles estão ok, se tem pagamento, se está dentro da conformidade, se existe algum auto de infração, algum cenário em cima dessa empresa, porque se ele existe, a gente tem que analisar dentro de um outro planejamento, aí não é só na recuperação tributária. Ah, Mainara, mas o meu escritório só vai fazer recuperação. Então, vamos ver, eu falo assim, hoje o mercado ele é muito amplo, tem parceiros para todos os lados. Trabalhe isso ao seu favor, mas conheça com quem vocês fazem parceria, antes de qualquer coisa. É o que eu sempre falo para os nossos mentorados também, saiba com quem vocês fazem parceria, porque existem parceiros e parceiros, tá, dentro do cenário. Então, dentro dessa situação do diagnóstico preliminar, a gente levanta toda essa situação e faz essa análise e apresenta para o cliente, dentro de um prazo de 15 a 30 dias, vai depender do regime de tributação desse cliente, o diagnóstico preliminar, para poder dar sequência no trabalho ou não. Depois de levar essa análise para o cliente, a gente vai, ele aceitou. Como que a gente trabalha? Até então, eu trabalhei com diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, eu não tenho valores expressos, eu só sei que existe um trabalho que pode ser feito, tem créditos verdes e eu posso iniciar esse trabalho. Aí, dentro desse cenário, o próximo passo seria formar o contrato, né, de recuperação de crédito tributário. Eu sempre trabalho com o contrato de revisão fiscal geral, e dentro desse contrato de revisão fiscal, a gente realmente vai revisar os últimos 60 meses, analisar todas as possibilidades de crédito, uma auditoria específica olhando para os créditos, as possibilidades dos créditos ou não. Aí, através daí, a gente analisa realmente as possibilidades, riscos, e dentro do contrato a gente coloca que os créditos verdes a gente já vai dar andamento. Por quê? Porque ele já aprovou lá atrás. E os demais créditos, que é o rating B, C e D, a gente só dá andamento se caso for por vontade do cliente e ele autorizar através de um contrato. Aí a gente faz um adendo no contrato e dá sequência. Aí, através de tudo isso, apresentou o relatório final, tá ok, aí a gente vai dentro dessa operacionalização de crédito, que é a fase de fazer o levantamento, retificar as obrigações acessórias, fazer os pedidos de POR-DECOMP e acompanhar até o final. Um trabalho bem feito, esse cliente da recuperação, ele vai virar seu cliente mensal futuramente. Isso eu digo por experiência própria, tá? E dentro desse cenário, sempre atenda o seu cliente do melhor formato possível, sendo bem claro com ele, e se identificar possibilidades de créditos que não são legítimos, não façam. Por quê? É um mercado que ele te dá uma oportunidade muito boa, mas também aparece muita oportunidade errada na porta. Na hora que eles descobrem, alguns parceiros, por isso que eu falei, existem parceiros e parceiros, que a gente sabe operacional fiscal, eles chegam com os créditos que eu não sei de onde, fala assim, lança para mim lá, no bloco M do contribuições, porque são créditos que eu levantei. Falei, créditos da onde? Então, é assim, tem créditos que estão vendendo aí no mercado que a gente não sabe. Eu falo que, se a gente fosse pelo lado errado, a gente já ter... Eu falo assim, seriam milhões, gente. É créditos, assim, eu falo, é muita coisa. Mas eu falo que os nossos princípios são inegociáveis. E leva isso para vocês. Porque não tem nada como você colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite.
e dentro do cenário você acaba tendo autoridade do que você está falando. E dentro dessa situação, aqui eu trouxe para vocês o que é os rating que a gente classifica, né? Os rating de risco. O rating A, que eu classifico como crédito verde, tá? Alguns tratam como verde, amarelo e vermelho, e laranja, outros verde, A, B, C e D. Então, só para vocês entenderem, o crédito A é o previsto na legislação, ou que está pacificado realmente, que a Secretaria da Fazenda do Estado entende, a Receita Federal entende aquele crédito. Então, você sabe que, se caso você tomar aquele crédito, se caso vir questionamento, não tem problema de ser glosado, tá? Dentro desse cenário, dentro do nosso contrato, quando a gente coloca rating A, a responsabilidade é nossa, é da nossa execução. Então, tudo que eu classificar como rating A, eu tenho que ter muita cautela nisso. É crédito verde mesmo? Só que, às vezes, tem crédito verde que ele pode se tornar amarelo, dependendo da situação da empresa, dependendo de como aquela obrigação acessória foi entregue. Então, é bom analisar sempre esses dois contextos, tá? O rating B, a Receita não entende, cá entre nós, a maioria das situações, ela não concorda com os créditos, a Secretaria do Estado também não entende, mas a jurisprudência administrativa entende aquele crédito. CARF e o TIT, dentro do Estado de São Paulo, e o CARF em âmbito da Receita Federal. Então, dentro desse cenário, eu deixo bem claro para os nossos clientes. Dentro das instruções normativas e a regulamentação da Receita, eles não entendem esse crédito. Porém, hoje a gente tem, dentro da jurisprudência do CARF, essa decisão favorável para todos os segmentos. É você que escolhe se você quer correr esse risco ou não. Quer assumir o risco, a gente vai e segue com ele em adiante, desde que ele esteja autorizado. O rating C e D, nós no escritório só orienta judicializando. Fala assim, dentro do rating C e D, eu oriento você, esses créditos que forem identificados, ser judicializado. O C são situações que a Receita não entende, a jurisprudência administrativa não entende, porém o nosso judiciário já tem decisão pacificada. Tá? Dentro dessas situações, ele sabe que, se ele perder no âmbito administrativo, ele for para o judiciário, a possibilidade de ganho é grande. Certo que hoje eu não garanto mais nada, porque a situação da coisa julgada ultimamente, não tem mais como a gente garantir nada. Judiciário eu não garanto nada, na verdade eu não garanto nada para nenhuma empresa. Só que dentro das condições, é que nem alguns clientes colocam na ponta do lápis. O que vale mais? Eu pegar um empréstimo, deixar de pagar um imposto, sonegar? Então, a gente sabe que a maioria das empresas hoje, dentro de um cenário, elas estão passando muito apertado. Muito, muito, muito mesmo. Que se não fosse dentro desse planejamento estratégico, específico, dentro da recuperação, muitas não estariam de pé. E o high rating D, gente, é quando realmente existe uma tese jurídica, só que não temos nada pacificado no judiciário ainda. Então, dentro desse cenário, eu oriento também judicializar. Só que, dentro da situação, existe esse crédito? Judicializa. Um crédito vermelho pode virar um crédito verde lá na frente, que foi a situação que aconteceu com a exclusão do ICMS da base do PIS e do COFINS. Igual essas próximas teses filhotes que tem, que eu classifico como rating C, né, para eles judicializarem, e lá na frente pode virar um rating A. Então, dentro dessa situação, aí algumas empresas que não conseguem aguardar o nosso judiciário, que não é rápido, o que eles fazem? Às vezes assumem o risco. Assumem o risco até ver como que isso vai desencadear. Aí eu falo assim para eles, então agora vocês oram para cada mês que passar ficar para trás. E aqui eu trouxe um resumo bem simples, bem básico, tá? É que nem eu falei, cada empresa é uma empresa e cada situação é uma situação. Então, eu trouxe as principais oportunidades dentro do Simples Nacional, que está a recuperação de crédito tributário e o planejamento tributário. Hoje a gente ouve se falar muito da recuperação tributária do Simples Nacional para empresas monofásico e ICMS da substituição tributária, né? E aí, às vezes, o que a gente faz? A gente não, algumas empresas, na hora que vai analisar. Mas o meu escritório já segrega os itens. Ok. Posso olhar seus cadastros de produto? É que nem eu falei lá atrás, né? Quem que cadastra os itens? A empresa. Quem dá saída nas vendas? A empresa. Na hora que vai integralizar na contabilidade, no fiscal, você vai integralizar de acordo
com os documentos fiscais que foram enviados. Então, quando chega uma empresa do Simples, no nosso setor que faz Simples Nacional no escritório, o que a gente faz? Ah, ok, a segregação está ok, vamos olhar o cadastro de produtos para ver se o NCM está de acordo com o CST, se está batendo com o CFOP, e muitas vezes a gente encontra alguma intercorrência no cadastro, e aí você cobra do seu cliente para estar regularizando o cadastro de produtos dele, e possivelmente até dar um treinamento para quem cadastra as compras, quem faz as vendas. E um outro trabalho, gente, que é uma oportunidade que está crescendo cada vez mais, é o planejamento tributário para as empresas que estão no Simples Nacional. Dentro do planejamento tributário, verificar o enquadramento do anexo, a segregação de receitas, tem muitos erros, sim. Eu sei que vocês são todos bons como operadores fiscais, mas existem muitos cenários, tá, que, infelizmente, tem muitas intercorrências. E o regime mais vantajoso dentro dessa situação, através de um planejamento tributário específico, para ver se realmente vale a pena ele estar no Simples Nacional ou não. Já fizemos muitos planejamentos que não estava valendo mais a pena, tá? Aqui as principais oportunidades para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Compliance fiscal e tributário, planejamento tributário, auditoria fiscal e digital, focada somente nos SPEDs e as apurações dos impostos, e homologação de fornecedores. Alguém aqui homologa fornecedores dos clientes? Não, imaginei. Alguém aqui já recebeu do cliente auto de infração por fornecedor inidôneo do Estado? Gente, eu falo que a gente está com uma praxe bem alta isso aqui, porque o tanto de defesa que a gente está fazendo de auto de infração de fornecedor inidôneo. Então, dentro de uma auditoria, a gente está homologando fornecedores, tá? Isso daqui não é responsabilidade da contabilidade, é a empresa que tem que fazer. Então, ofereça isso para o cliente de vocês, tá? Então, dentro desse cenário, a gente pega todos os principais fornecedores, na qual ele tem maior tomada de crédito de ICMS e faz a homologação. O que é homologação? Atender os requisitos realmente que dentro da defesa o nosso Secretaria da Fazenda do Estado solicita. Os pagamentos, conhecimento de transporte, relação comercial, nota de entrada, nota de saída, o estoque, e deixa isso tudo documentado. Ah, mas não tem conhecimento de transporte. Troca e-mail, faz alguma coisa. Eu tive um caso de um auto de infração de 7 milhões, que está indo para o âmbito judicial, que o TIT não autorizou, não aceitou por conta de um conhecimento de transporte que não tinha. Tá? Então, dentro desse cenário, é um ótimo trabalho para ser oferecido. E aqui, eu trouxe um rol bem explicativo, bem simples, tá? Para vocês as principais oportunidades da parte de recuperação tributária para as empresas de lucro presumido e lucro real, e aqui umas principais oportunidades. Crédito de ICMS, tanto para lucro real e lucro presumido, energia elétrica no setor produtivo das indústrias, tanto para a parte do lucro presumido e real, análise do aproveitamento do CIAP. Gente, CIAP, dentro dos créditos dos ativos imobilizados, mesmo que vocês já aproveitam mensalmente, cada ativo que entra, se vem de um outro escritório, ofereça esse trabalho também, que às vezes é analisar a planilha da segregação do aproveitamento, que é a divisão da base lá para os 48 avos. Tá? Porque, às vezes, na hora deles calcularem, às vezes calculou errado. Crédito de IPI, indústria, tanto lucro presumido e lucro real, aqui também tem uma ótima oportunidade. Dentro do IPI, mas o escritório já lança e já faz o aproveitamento e compensação trimestral. Tá, só que tem o IPI de fornecedores atacadistas. Tá? Então, o IPI de fornecedores atacadistas não vem o IPI destacado na nota. Só que quando ele é equiparado à indústria, você pode se creditar de 50% daquele IPI. Tá? Então, analisa, é uma ótima oportunidade também. Crédito de PIS e COFINS no lucro real, revisão dos procedimentos para compor a base de cálculo, para ver se as bases de cálculo têm redução, se não tem, um exemplo é a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Vocês queiram acreditar, ainda tem empresas que não fazem a exclusão. Tá? Benefícios e incentivos fiscais, análise das aquisições escrituradas como uso e consumo e exclusão das verbas indenizatórias do que é autorizado pela PGFN dentro do INSS, tanto para lucro real e lucro presumido. Aqui, pessoal,
eu trouxe para vocês uma breve resumo, para que vocês, o objetivo maior é que vocês entendam que é um nicho de mercado amplo, com muitas oportunidades, e que vocês tenham um conhecimento riquíssimo, faça acontecer. Lá atrás, eu não enxergava esse mercado. Quando eu comecei, quando eu me formei, dentro do tributário, eu entendia que era simplesmente trabalhar com a parte do contencioso. Só que eu falava, quando eu comecei a descobrir o mercado, e comecei a estudar, e comecei a participar de mentoria, estudar, isso há 8 anos atrás, eu falei, gente, eu tenho um ouro na mão, eu não sabia. Eu sou analista fiscal, e é isso que o mercado precisa. Então, vocês façam parceria com advogados, mostrem o que vocês têm, estudem, se capacitem e vá para o mercado. Tá? Boa sorte para todos vocês, obrigado. Se precisar, aqui está meu contato, tanto meu WhatsApp particular, o Instagram, pode falar comigo, tá bom? Obrigada.